A ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, mostrando que todos os componentes de um ecossistema dependem uns dos outros para manter o equilíbrio ambiental. Esse equilíbrio é resultado de milhões de interações entre organismos, fatores físicos e processos naturais que regulam a disponibilidade de alimento, água, nutrientes e energia. Quando essas relações são alteradas por causas naturais ou pela ação humana, ocorre a quebra do equilíbrio ambiental, provocando mudanças que podem comprometer a biodiversidade, reduzir os recursos naturais e afetar diretamente a qualidade de vida das populações humanas. Uma comunidade ecológica é formada pelo conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma região e interagem continuamente. Já uma população corresponde ao conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa determinado espaço e apresenta capacidade de reprodução entre seus membros. As comunidades são extremamente dinâmicas, pois as espécies estabelecem relações de alimentação, competição, cooperação e reprodução que modificam constantemente sua organização. Entre as principais características estruturais de uma comunidade destacam-se a riqueza de espécies, que corresponde ao número de espécies presentes, a abundância, relacionada à quantidade de indivíduos de cada espécie, a diversidade biológica, que considera tanto o número de espécies quanto a distribuição dos indivíduos, e a dominância, referente às espécies que exercem maior influência sobre o ambiente devido à sua elevada quantidade ou importância ecológica. As comunidades passam continuamente por mudanças conhecidas como dinâmica ecológica. Essas alterações podem ocorrer devido às variações climáticas, disponibilidade de recursos, migração de organismos, surgimento de novas espécies ou desaparecimento de outras. Um processo importante é a sucessão ecológica, que corresponde à substituição gradual das comunidades ao longo do tempo até a formação de uma comunidade relativamente estável, chamada de comunidade clímax. A sucessão primária ocorre em ambientes onde anteriormente não existia vida, como rochas recém-formadas por atividade vulcânica. A sucessão secundária acontece em locais onde a comunidade foi parcialmente destruída por incêndios, desmatamentos ou outras perturbações, mas ainda existem solo e organismos capazes de reiniciar o processo de recuperação. As populações que formam uma comunidade estabelecem diversas formas de interação. As interações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Elas podem ser harmônicas, quando proporcionam benefícios para todos os participantes, como nas colônias, sociedades e grupos cooperativos, ou desarmônicas, quando há competição por alimento, território ou parceiros reprodutivos. As interações interespecíficas ocorrem entre espécies diferentes. Algumas são harmônicas, como o mutualismo, no qual ambas as espécies se beneficiam, o protocooperação, que traz vantagem sem ser obrigatória, o comensalismo, em que apenas uma espécie é beneficiada sem prejudicar a outra, e o inquilinismo, quando uma espécie utiliza outra apenas como abrigo ou suporte. Outras relações são desarmônicas, como a competição interespecífica, que ocorre quando diferentes espécies disputam os mesmos recursos, a predação, em que um organismo captura e mata outro para alimentação, o parasitismo, no qual o parasita obtém nutrientes do hospedeiro causando-lhe prejuízos, e o amensalismo, quando uma espécie é prejudicada sem que a outra obtenha benefício direto. A ecologia das populações estuda como o número de indivíduos varia ao longo do tempo e quais fatores influenciam esse crescimento ou diminuição. Entre as principais características de uma população estão seu tamanho, densidade, distribuição geográfica, estrutura etária, proporção entre machos e fêmeas, taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Esses fatores determinam o crescimento populacional e sua capacidade de adaptação às condições ambientais. Diversos fatores bióticos regulam naturalmente o tamanho das populações. A disponibilidade de alimento, a competição entre indivíduos, a presença de predadores, parasitas, agentes causadores de doenças e competidores limitam o crescimento excessivo das espécies. Esses mecanismos mantêm o equilíbrio ecológico e evitam que uma única população utilize todos os recursos disponíveis do ambiente. A quebra do equilíbrio ambiental pode resultar tanto de alterações bióticas quanto de alterações abióticas. As alterações bióticas envolvem mudanças provocadas diretamente nos seres vivos. A introdução de espécies exóticas é um exemplo importante.
Quando uma espécie é levada para um ambiente onde não existia naturalmente, ela pode não encontrar predadores naturais e se multiplicar rapidamente, competindo com espécies nativas por alimento e espaço. Isso pode reduzir populações locais e modificar profundamente o funcionamento do ecossistema. Outro problema grave é a extinção de espécies. A perda de uma única espécie pode desencadear efeitos em cadeia, alterando relações alimentares, ciclos ecológicos e processos naturais. A redução da biodiversidade diminui a estabilidade dos ecossistemas e reduz sua capacidade de resistir às mudanças ambientais. As alterações abióticas correspondem às modificações dos fatores físicos e químicos do ambiente. Entre elas destaca-se a poluição sonora, causada pelo excesso de ruídos produzidos por veículos, indústrias, aeroportos e centros urbanos. Além de provocar estresse e problemas auditivos nos seres humanos, ela interfere na comunicação, reprodução, alimentação e orientação de diversas espécies animais. A poluição térmica ocorre principalmente pelo lançamento de água aquecida proveniente de processos industriais em rios, lagos ou mares. O aumento da temperatura reduz a quantidade de oxigênio dissolvido na água, prejudicando peixes, invertebrados e outros organismos aquáticos. A poluição por elementos radioativos resulta da liberação de materiais que emitem radiação ionizante. Esses elementos podem permanecer ativos por longos períodos, causando mutações genéticas, câncer, alterações reprodutivas e contaminação de ecossistemas inteiros. A poluição do ar é causada pela emissão de gases e partículas provenientes da queima de combustíveis fósseis, atividades industriais, queimadas e veículos automotores. Entre seus efeitos estão problemas respiratórios, formação de chuvas ácidas, intensificação do efeito estufa e alterações climáticas globais. A poluição por substâncias não biodegradáveis representa outro grande desafio ambiental. Materiais como plásticos, metais pesados e diversos produtos sintéticos permanecem no ambiente durante décadas ou séculos, acumulando-se nos ecossistemas e entrando nas cadeias alimentares. Muitos animais ingerem esses resíduos, sofrendo intoxicações, lesões ou morte. Os derramamentos de petróleo constituem uma das formas mais graves de poluição marinha. O petróleo forma uma película sobre a superfície da água, reduzindo a entrada de luz e dificultando as trocas gasosas. A contaminação afeta aves, peixes, mamíferos marinhos, moluscos e algas, podendo causar impactos ambientais de longa duração. A eutrofização ocorre quando rios, lagos ou represas recebem excesso de nutrientes, principalmente compostos de nitrogênio e fósforo provenientes de esgotos domésticos, fertilizantes agrícolas e resíduos industriais. Esse enriquecimento favorece a multiplicação intensa de algas e cianobactérias. Após sua morte, a decomposição consome grande quantidade de oxigênio dissolvido, provocando a morte de peixes e outros organismos aquáticos. O lixo produzido pela sociedade moderna representa um dos principais desafios ambientais. O crescimento populacional, o consumo excessivo e o descarte inadequado aumentam a quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente. A separação correta dos materiais, a reciclagem, a reutilização e a compostagem reduzem significativamente os impactos ambientais e diminuem a necessidade de novos aterros sanitários. A pegada ecológica é um indicador que mede a quantidade de recursos naturais utilizada por uma pessoa, cidade ou país para manter seu padrão de consumo. Quanto maior o consumo de energia, água, alimentos e produtos industrializados, maior tende a ser a pegada ecológica. Esse indicador demonstra se a utilização dos recursos naturais ocorre de forma compatível com a capacidade de regeneração do planeta. O desenvolvimento sustentável propõe um modelo de crescimento econômico capaz de atender às necessidades da população atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. Esse conceito baseia-se no equilíbrio entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e justiça social. A utilização racional dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade, a adoção de energias renováveis, o combate ao desperdício. A educação ambiental e o incentivo às tecnologias limpas constituem estratégias fundamentais para reduzir os impactos ambientais e garantir a manutenção da vida na Terra. A compreensão desses princípios permite reconhecer que a conservação dos ecossistemas depende da participação de toda a sociedade,
tornando possível conciliar progresso, qualidade de vida e preservação da natureza.